Olá, seja bem-vindo a esse programa de evangelização, esse programa que pretende fazer uma reflexão com você nesse sábado. É uma reflexão da Palavra de Deus baseada na liturgia diária, na liturgia da Igreja Católica. E a intenção dessa reflexão é levar você a refletir na Palavra de Deus, a refletir sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Então, eu espero que você possa se alimentar dessa palavra, essa palavra possa fazer mudar a sua vida, mudar a sua história, né? Meu nome é Fábio, para quem não me conhece, e esse é o canal Evangelizar na Família. É um canal recente, né, que tem esse objetivo de trazer a palavra para a sua casa, para os seus membros, e está fazendo diferença para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa meditação, vamos começar nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, do vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Eu convido você a pegar sua liturgia diária, né, a liturgia da Igreja Católica, que nós estamos meditando hoje, dia 6, né? Dia 6 não, hoje é dia... Isso, hoje é dia 6, né? Dia 6, sábado, né? Então vamos lá. A primeira leitura se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15 a 17, 20 e 21. Depois nós vamos fazer o Salmo 22, tá? O Senhor meu pastor. E por último, o Evangelho se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34, ok? Vamos acompanhar as leituras então. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos líderes e segui suas orientações, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar contas. Que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, que não seriam coisa boa para vós. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungi minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa palavra de hoje, na primeira leitura, nós vemos que o autor da carta aos Hebreus nos convida a oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Esse sacrifício de louvor, aqui na palavra, ele já dá o caminho. O que vem a ser esse sacrifício de louvor? Né? Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então, sacrifício de louvor são as boas ações que nós temos para com o próximo. São as ações que nos levam à comunhão fraterna, que nos levam ao encontro do próximo. Mas a gente não vai conseguir chegar a um sacrifício de louvor, esse fazer o bem, esse bem ao próximo, fazer essas boas ações, se a gente não praticar o louvor na nossa vida. O louvor na nossa vida tem que ser uma situação diária. Nós temos que aprender a louvar a Deus todos os dias, porque senão nós não vamos chegar a esse sacrifício de louvor. Temos que aprender a louvar a Deus pelos dons que Ele nos concede. Quantas pessoas não agradecem a Deus, têm tudo, são perfeitas. E eu não estou falando de dinheiro, não, eu estou falando que tem saúde. A pessoa consegue, pode andar, pode caminhar, tem a graça de acordar todo dia, tem a graça de ver a luz do sol, tem a graça de saborear um bom alimento. E não é grata a Deus por isso. Deus fornece tantos dons, tantas graças, mas não sabemos muitas vezes louvar. Então a prática do louvor nos vai levar a esse sacrifício de fazer boas ações ao próximo. Então é necessário louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus, nós saímos de nós, tiramos o olho de nós mesmos dessa complacência para olharmos ao nosso Criador. Agradecê-lo pelos dons que Ele nos dá. Agradecer pelas bênçãos. Você já agradeceu a Deus porque você pode andar? Você já agradeceu a Deus porque você pode respirar? Você já agradeceu a Deus pelo dom da visão? Quantas pessoas têm esses dons e não agradecem? Na semana passada eu dava um exemplo em relação ao jovem que quer passar numa faculdade. O jovem vai lá e passa na faculdade. É mérito dele? Sim, é mérito dele. Mas também teve a graça de Deus que lhe deu inteligência, sabedoria, perseverança para continuar estudando, para continuar se esforçando e chegar lá. Então tudo aquilo que nós somos, até aquilo que nós temos, possuímos, somos, é graça de Deus. Existe um mérito pessoal pelo nosso esforço pessoal para trabalhar com os dons que Deus nos deu. Mas nós temos que fazer essa prática de louvor para reconhecer que as nossas conquistas também são bênçãos e graças de Deus. Obrigado, Senhor, pela perseverança que o Senhor me concedeu para passar nessa faculdade. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que o Senhor me deu para me conseguir lidar com esse trabalho que eu tenho. Obrigado, Senhor, pela graça da sabedoria e inteligência para guiar minha família, minha casa. Temos que aprender a louvar a Deus. Porque se nós não aprendemos a louvar a Deus, quando a gente não vai conseguir chegar ao sacrifício de louvor, que é fazer as boas ações. Fazer as boas ações.
entrar em comunhão com o próximo, ir ao encontro do próximo. E também esse sacrifício de louvor, ele pode se dar até mesmo naquilo que o autor da carta aos Hebreus vai colocando. Obedecer aos vossos líderes. Quantas pessoas têm dificuldade de obedecer a seus patrões, seus chefes? Se você é membro de comunidade, uma comunidade religiosa, tem ordens, tem regras que devem ser seguidas. Quantas pessoas não têm dificuldade de segui-las? Então essa obediência também pode se transformar em sacrifício de louvor. Quando você apresenta ao Senhor. E aí o que acontece? Quando você aprende a louvar e você é submetido à obediência, você não vai apresentar uma reclamação a Deus. Você vai conseguir suportar aquela situação. Porque você aprendeu a olhar tudo aquilo que Deus faz por você de bom. Você aprendeu a olhar, a transcender seu olhar e ver que Deus está cuidando de você, porque você louva e você vê o cuidado de Deus na sua vida. Então aqui Paulo mostra a obediência. Talvez você está encamado. Você está num leito de hospital, você não pode andar, você não pode sair de casa. Você também pode oferecer um sacrifício de louvor, unindo o seu sacrifício, unindo a sua dor, unindo o estado da sua vida atual ao sacrifício de Cristo, oferecendo. Eu ofereço a Ti, Senhor, essa dor, esse sofrimento, eu ofereço a Ti, Senhor, esse leito que eu estou vivendo. Pela minha redenção e redenção daqueles que mais amo. Pela redenção do mundo. Só que se você não pratica o louvor na sua vida, quando chegar a dor, quando chegar o sofrimento, em vez de ser um sacrifício de louvor para Deus, você só vai ficar reclamando. Porque eu estou nessa cama, porque estou nessa situação, que mundo injusto. Então é necessária essa prática diária de louvar, de bendizer a Deus. Para que possamos, em todos os estados da nossa vida, seja na dor, na alegria, nós conseguimos louvar a Deus no estado de vida que nós estamos. Porque já diz o Salmo, o Senhor é meu pastor, que me conduz, não me falta coisa alguma. Não falta coisa alguma aquele que louva a Deus, aquele que busca o Senhor. Não vai faltar o auxílio de Deus. Independente da situação que você esteja, você terá força para superar e avançar na sua história. E quando olhamos o Evangelho, nós vemos que os apóstolos chegam até animados e contam a Jesus todos os feitos, todos os trabalhos que eles fizeram, todas as atividades comunitárias, as curas, as libertações que eles fizeram em favor das aldeias que eles visitaram. Então Jesus chama-os a se retirarem para descansar. Jesus chama eles para entrar no barco. Então, esse chamado de Jesus ao barco, ele tem algumas dimensões. O primeiro que a gente vê assim de claro é Jesus os chama a descansar. Então eles estavam numa atividade missionária, levando o evangelho, levando a boa nova, levando a palavra de Jesus às aldeias, levando a cura, levando a libertação. Mas Jesus chama a descansar, a se retirar, a descansar da atividade missionária, a estar com Ele, a estar com Ele. E a segunda dimensão de estar com Ele é que também nos tira do ativismo. Quantas pessoas não entram no ativismo religioso? Trabalha, trabalha, trabalha e esquece até por quem está trabalhando. Por quem está fazendo aquela atividade. Então é necessário esse retiro com o Senhor. É necessário esse descansar em Deus. É necessário a gente estar com Ele, orar e falar com Ele, para que a nossa missão tenha sentido.
para que nós possamos descansar, porque Ele é a fonte de toda a bênção e toda a graça. Eles têm os méritos pessoais como apóstolos, porque eles foram e seguiram a palavra do Mestre e levaram o evangelho aonde era necessário. Mas as curas, as libertações e o efeito da palavra não dependia somente da ação deles, mas também da graça de Deus. É um trabalho em conjunto. O Senhor capacita-os para levar a palavra, para levar a cura e a libertação. Mas quem realiza a cura e a libertação através da palavra que é anunciada é Deus. Não são os apóstolos. O mérito sim, porque ouviram, obedeceram e levaram. E graça de Deus porque Deus agiu através deles. Então, temos que sair, temos que entrar nesse retiro com o Senhor, temos que estar com Ele. Outra característica que eu vejo também em relação ao ativismo é: nós não podemos usar a fé para fugir dos nossos compromissos pessoais. Não podemos utilizar da nossa comunidade para fugir dos problemas que existem na nossa casa. Não podemos usar da comunidade para fugir dos compromissos que temos com a sociedade, com o nosso trabalho. Existem sim pessoas como a Ana, que estava na apresentação do Senhor no templo, era viúva, não se fala sobre os filhos dela, ou se teve, mas já estavam criados, provavelmente. Não havia mais compromisso com o marido. Então ela ficava dia e noite diante do Senhor no templo, louvando e adorando a Deus. Assim essas pessoas sim podem entrar em mais de uma pastoral, mais do que um movimento religioso, e estar trabalhando. Mas também há pessoas que fogem de suas casas, que se alistam em 1, 2, 3 pastorais para fugir de sua casa, dos seus problemas. Eu sou casado. Meu primeiro chamado não é ser missionário e sair pelo mundo pregando o evangelho. O meu primeiro chamado é fazer a evangelização dentro da minha casa com a minha família. É claro que em primeiro lugar Deus. Sempre a família orientada a Deus. Eu tenho meus compromissos na comunidade, participo aqui da paróquia Santo Expedito, sou ministro da Eucaristia, quando tem quermesse, alguma coisa, a gente ajuda. Mas o meu primeiro chamado é levar a minha família ao encontro do Senhor. E nós vamos até a comunidade, nós trabalhamos na comunidade, nós participamos da comunidade. Mas eu não posso esquecer do primeiro compromisso que eu assumi, porque o sacerdote recebe o sacramento da ordem para servir na igreja. Eu recebo o sacramento do matrimônio para servir dentro da minha casa, da minha família. Então, claro, existem então algumas prioridades. É claro que acima de tudo, tudo é para servir a Deus, mas cada consagração, cada voto religioso tem as suas hierarquias de serviço. Hierarquias de serviço. Então, se você pode participar de mais uma pastoral e se sente bem com isso, tudo bem. Mas faça reflexão se você está fugindo da sua casa, da sua família. Se você está fugindo daquilo que acontece fora da igreja. E outra característica que a gente vê também é que quando eles chegam a um lugar que depois do descanso a missão continuava. O povo era como ovelha sem pastor. Eram como ovelhas sem pastor. Então a missão continuava. A missão de evangelizar continuava. A messe é grande, mas os operários são poucos. E o Senhor enxergava aquele povo como ovelhas sem pastor, porque não tinham
não tinham a palavra de Deus, não tinham quem os sustentasse, não tinha, se sentiam desamparados. Então, eu não sei em que estado você está. Se você está como ovelha sem pastor, ou seja, você já está como esse discípulo missionário que se põe a serviço do reino. Discípulo porque continua aprendendo com o mestre. Missionário porque aceita o chamado e sai na missão de evangelizar. Evangelizar na família, na comunidade, respeitando e obedecendo aqueles que o Senhor coloca à frente da comunidade, à frente do lugar que você trabalha, da sua família. Então eu convido nesse momento você a fechar seus olhos e, diante de tudo que nós refletimos, conversar com o Senhor. Você pode chorar ao Senhor, você pode apresentar a Ele as suas justificativas, os motivos que você tem para não louvá-lo, para não adorá-lo, para não segui-lo. Então apresente ao Senhor nesse momento os motivos por que você não o louva. Se você se sente como uma ovelha sem pastor, peça que o Senhor venha ao seu encontro, se revele a ti, através da meditação dessa palavra, através da sua leitura, através dos seus estudos, através da sua oração pessoal. Peça ao Senhor para que se revele a ti, para que você não seja mais uma ovelha sem pastor, que não tem rumo, que não sabe para que lado seguir. Se você já é discípulo missionário do Senhor, reflita dentro de si se você está tendo um ativismo religioso, se você está acomodado, se você está fugindo. Senhor, nós somos discípulos missionários porque muitas vezes não sabemos. Nós não somos somente missionários porque nós continuamos aprendendo contigo, Senhor. E nossa vida precisa desse equilíbrio, Senhor. Esse equilíbrio de conseguir entrar na tua presença. De experimentar a tua presença, de experimentar que o Senhor está aqui com a gente, que o Senhor caminha com a gente. Nós precisamos desse equilíbrio de sair em missão, de ponderar, Senhor, o relacionamento familiar com nossa comunidade, a paróquia que nós trabalhamos, que nós servimos. Precisamos, Senhor, dessa ponderação. Precisamos, Senhor, discernir se nós estamos fugindo, Senhor, se nós estamos acomodados, se nós estamos em um ativismo religioso que nós não olhamos nem mais para Ti. Trabalhamos e nem sabemos mais por que trabalhamos tanto. Em todas as situações, Senhor, nós precisamos que o Senhor venha com a luz do Teu Espírito, curando o nosso coração, curando a nossa alma, para que nós possamos experimentar alegria em servi-lo, para que nós possamos encontrar alegria na realização das boas ações, para que possamos encontrar, Senhor, alegria na comunhão fraterna, na comunhão com os membros da nossa casa, Senhor. Dá-nos sabedoria para poder superar, Senhor, as dificuldades que enfrentamos, as dificuldades que passamos, Senhor. Só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Só Tu pode fazer uma obra interior, curando nosso coração, libertando de todo ativismo, de tudo aquilo que nos leva a fugir. Cura, Senhor, nosso coração, Senhor. Nos conceda a graça de sabermos retirar um tempo para descansar em Ti. Porque somente Tu tem palavras de vida eterna, somente Tu pode curar nosso coração. Somente Tu pode curar nossa história. Para que possamos bem servir ao próximo
E servir no próximo, servir a ti no próximo. Estar contigo no próximo. E eu lhe agradeço, Senhor, por esse momento de reflexão da palavra, da tua palavra. Eu lhe agradeço, Senhor, por esse momento de reflexão. Por esse momento, Senhor, em que nós partilhamos a palavra e pelos frutos que nós colhemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a bênção, por toda a graça que o Senhor derrama sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, aqueles que nós amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Deus te abençoe. Estivemos reunidos e permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe seu dia, sua família, sua casa. E que essa palavra possa me trazer uma luz para a sua história. Amém? Obrigado pela presença, obrigado pela atenção.